Em relação aos ataques ocorridos na última noite, os ataques por parte do Irã contra Israel, com 200 mísseis balísticos, enfim, o maior ataque de mísseis balísticos, de mísseis contra Israel desde a fundação do país, oficialmente em 1948, é importante fazer alguns esclarecimentos. Não se tratou de uma encenação, de um gesto, de um caso pensado apenas para fazer um símbolo, enfim, não é o caso. Foi um ataque real. Inclusive, uma das pessoas com as quais eu falei por aqui me definiu dessa maneira, como a era dos simbolismos terminou. Isso significa o seguinte: não apenas do ponto de vista do Irã para Israel, ou seja, não houve nenhum tipo de simbolismo, houve um ataque real, com resultados reais, mas também do ponto de vista de Israel para o Irã, ou seja, a resposta israelense para o Irã também não será uma resposta simbólica, será uma resposta assertiva, segundo as informações que nós obtivemos por aqui. Sobre os fatos, importante trazer informações. Em Oda Sharon, que é uma cidade que fica a 10 quilômetros de Tel Aviv, 10 quilômetros ao norte de Tel Aviv, mais ou menos, 100 casas foram atingidas de alguma maneira em função desses ataques, ou por estilhaços, enfim, sofreram danos materiais diretos em função desses ataques, 100 casas. As sirenes foram ativadas 2.100 vezes, as sirenes de alertas. No caso de Metula, houve também danos significativos, mas aí não por causa do ataque do Irã, mas em função dos ataques do Hezbollah. Eu vou trazer essa informação um pouco mais à frente. Também no caso específico do Irã, o portal Axios informa, que é o seguinte, o portal norte-americano, que as autoridades israelenses devem lançar em breve uma resposta também significativa. E os alvos podem incluir pontos estratégicos da indústria de petróleo, sistemas de defesa aérea e locais estratégicos em todo o Irã. E há também a possibilidade de algumas figuras políticas importantes do Irã serem mortas por Israel. Essas são as possibilidades. Num segundo momento, caso o Irã decida reagir à ofensiva israelense, aí sim existe a possibilidade de ataques israelenses contra as instalações nucleares iranianas. Em relação ao que acontece aqui por parte do Hezbollah, até o momento em que eu gravo esse vídeo, foram 140 mísseis e foguetes disparados apenas nesta quarta-feira, na manhã de quarta-feira, ou seja, é possível que esse número tenha aumentado quando muitos de vocês assistam a esse vídeo. O Hezbollah reconheceu que a ofensiva terrestre israelense, até o momento ele não tinha reconhecido que Israel conseguiu fazer uma incursão terrestre, invadir o território libanês, e prometeu atacar um conjunto de cidades chamada de Krayot, que reúne quatro cidades que tem mais ou menos 200 mil habitantes, que ficam no norte de Haifa, são parte da chamada Grande Haifa, seriam subúrbios de Haifa, tem 200 mil pessoas, e o Hezbollah promete, como resposta à incursão terrestre israelense, uma grande ofensiva contra as Krayot. Uma das divisões do exército israelense entrou em combate direto também com membros do Hezbollah, e no total mais de 150 alvos aéreos foram atacados por Israel, pela Força Aérea de Israel. Segundo as informações do exército, o Hezbollah está usando nesse momento todo o limite da sua capacidade militar, que já está bastante prejudicada. Em relação, só para finalizar essa questão do Hezbollah, eu conversei agora há pouco com David Azulay, que é prefeito da cidade de Metula. Essa cidade ela tem uma importância especial nesse conflito, é a cidade mais ao extremo norte de Israel, que faz fronteira, uma das várias cidades que fazem fronteira com o território libanês, mas é a cidade mais ao extremo norte de Israel. Eu conversei com ele agora há pouco, antes de fazer esse vídeo, e ele me disse o seguinte, que desde o início dos ataques por parte do Hezbollah, 50% de todas as casas sofreram algum tipo de dano em diferentes graus de destruição. Lembrando que, desde o início da incursão militar terrestre israelense, Metula é uma das cidades que compõe a zona militar fechada, uma cidade cuja população já tinha sido retirada da cidade, mas enfim, que sofre um dano muito significativo nesse momento por parte dos ataques do Hezbollah. Para finalizar, em relação ao Irã, é justamente essa mensagem. Isso não se trata de uma opinião, mas é uma avaliação jornalística a partir dos fatos no terreno. Inclusive, Israel também admitiu que bases militares foram atingidas, mas que essas bases não sofreram danos estruturais, ou que o fato de elas terem sido atingidas não impediu que elas continuassem a funcionar, a operar normalmente, pelo menos de forma parcial.
Tudo isso para dizer que o ataque do Irã foi um ataque bastante significativo contra o território israelense e é absolutamente improvável que o governo israelense não reaja a esses ataques. Absolutamente improvável. Aliás, nós temos a informação de que haverá uma resposta, mas do ponto de vista jornalístico a gente só pode confirmar uma resposta quando ela ocorrer, evidentemente. Então por isso eu digo que é muito improvável que não haja uma resposta israelense. E digo mais o seguinte, há um apoio muito forte por parte também de todo o escopo político israelense, não apenas do governo. Vocês sabem, nós acompanhamos por aqui que existe uma discussão política muito séria em Israel, existe uma oposição da sociedade de forma muito intensa em relação à atual coalizão de governo, e existe uma disputa política no Knesset, do parlamento israelense, entre a coalizão e a oposição. Nesse momento, há um consenso, inclusive por parte da oposição, de que Israel precisa responder a esse ataque iraniano com bastante intensidade. Essas são as informações do vídeo de hoje. Até a próxima e obrigado.